Fala aí galera, beleza? Esse é o seu canal Cortes do Geeks. Então, você sabia que aqui no Brasil tem uma cidade que tem mais venezuelanos do que brasileiros? Vamos falar dessa história surpreendente desse brasileiro que foi visitar a Venezuela. E andando na rua, nós conhecemos um venezuelano que é fã do Brasil. Ele parou a gente e convidou a gente para ir comer na casa dele. Falou que gostava muito da nossa cultura e que o sonho dele era conhecer o Rio de Janeiro. E ele foi convidado para almoçar com o morador e algo inesperado aconteceu. Vamos assistir essa história. Imagina viver em um país onde a economia é tão ruim em que o seu dinheiro acaba valendo menos do que o papel em que ele é feito. Onde a crise é tão ruim, cara, que você tem que carregar literalmente maletas de dinheiro para ir fazer compras no supermercado. Onde a crise é tão forte que ela deixa de ser econômica para ser humanitária. Onde seu país tem mais refugiados do que a própria Ucrânia, que está em guerra. Até o dinheiro do banco imobiliário ele vale mais do que o de lá, né? Porque o papel de lá vale mais do que a própria cédula. Eu estou aqui na ponte entre Colômbia e Venezuela. Estou aqui literalmente no lado da Colômbia, estou indo para a Venezuela. E vamos ver aí como é que tá esse país. Eu literalmente aqui eu tô com um pouquinho de medo, porque tá todo mundo falando que tá realmente muito ruim, que tá muito perigoso, cara. Então, tô me arriscando mesmo pra fazer esse vídeo. Vambora. Bom, já na ponte, mano, você já consegue ver que tem um pessoal vendendo remédio, porque a galera da Venezuela, lá o remédio é tão caro que eles têm que cruzar a fronteira aqui pra Colômbia pra comprar remédio e voltar. A Venezuela era um país extremamente próspero e extremamente rico. O PIB per capita da Venezuela era o quarto maior do mundo em 1950. A Venezuela, por exemplo, era mais próspera do que Canadá e até Suécia. Mas hoje, infelizmente, virou o maior desastre econômico da história moderna. Bom, aí eu fico pensando, né? O que passa na cabeça de alguém que quer visitar a Venezuela? Quem faz pra fazer merda comigo? Eu sozinho boto minha vida em pé. Tá todo mundo falando que é muito perigoso aqui, e além dos caras de ladrão poder te roubar, pior ainda é policial te roubar também, né? Essa foto mostra como é que era a Venezuela nos anos 80. Os venezuelanos eram ricos, prósperos e conhecidos como um dos maiores consumidores de uísque do mundo. E seus hotéis eram tão luxuosos que eram um luxo em um paraíso tropical. Naquela mesma época, o poder de compra dos venezuelanos era um dos maiores do mundo, considerado até 3 vezes maior do que os brasileiros. Como pode um país que possui mais de 20% da reserva do petróleo de todo mundo estar nessa situação de miséria, né? Porque isso equivale a 25 vezes o petróleo do Brasil. Será que o petróleo é um mau negócio? Ou a culpa é da má administração comunista de lá? Bom, como vocês podem ver, nos preços, são todos preços em peso colombiano. Isso porque eles raramente aceitam a moeda do próprio país aqui. Estou falando com o pessoal aqui do mercado, e eles falaram que se eles aceitarem os bolívares, que são a moeda aqui da Venezuela, o pessoal que eles vão tentar pagar, ninguém vai aceitar. Então os bolívares vão ficar só com eles. É uma moeda que realmente ninguém vai aceitar aqui. Mas o que aconteceu com a Venezuela? Por que os preços estão assim? Bom, quando os preços do petróleo estavam em alta, a Venezuela ganhou muito dinheiro. E você sabia que com R$8 você consegue encher o tanque do seu carro na Venezuela, né? Você só não vai ter para onde ir, porque lá o país é dominado pela violência, tá tudo um caos, vai encher o tanque e vai para ficar em casa. E com esse dinheiro eles investiram muito em assistência social, compraram várias casas aí para os seus moradores e deram vários benefícios. A Venezuela, inclusive nessa época, virou um exemplo aí para o mundo. Mas o problema aconteceu quando os preços do petróleo começaram a baixar pelo mundo. E como a economia da Venezuela é basicamente 100% baseada no petróleo, isso aí foi extremamente ruim para eles. E isso se somou com a má administração do governo, porque com menos dinheiro entrando, ao invés do governo diminuir seus gastos, eles continuaram os gastos a mesma coisa, só que eles começaram a imprimir mais dinheiro. Só que essa impressão de dinheiro causou a chamada de hiperinflação, que é um aumento generalizado dos preços. Com os preços subindo, o valor da moeda diminui. Tanto é que em 2019, a inflação da Venezuela chegou a 1 milhão%. Isso comparado com o Brasil, em 2021 nós tivemos uma inflação muito ruim, que foi 10%. Bom, para você ter uma ideia, com 1 milhão% de inflação, quer dizer que um pacote de arroz que custava R$15 em janeiro, passou a custar R$150 mil em dezembro. E um pacote de feijão que custava R$8 em janeiro, passou a custar R$80 mil em dezembro. Então imagina, com esse aumento dos preços, os venezuelanos tinham que literalmente levar um pacote de dinheiro muito grande para ir para o supermercado para pegar, sei lá, um pedaço de pão. Inclusive o fotógrafo venezuelano Carlos Garcia fez uma série de fotos muito interessantes que estão aparecendo aqui, mostrando o tanto de dinheiro que você precisa para comprar um item básico no supermercado. Olha só o tanto de dinheiro que você precisa para comprar, por exemplo, um papel higiênico. Olha essa quantidade de dinheiro, cara. Se fosse eu me limpava com dinheiro e guardava o papel higiênico para poder trocar por comida. Nojo. Pior que é mais fácil. Que nojo. E o tanto de dinheiro que você precisa para comprar um pedaço de frango, por exemplo. Essa situação da hiperinflação realmente foi o que acabou
com a Venezuela, cara. Poxa vida, Venezuela é um país extremamente lindo, é um país grande que fica no Caribe e eles têm aí altas cachoeiras, inclusive a maior cachoeira do mundo está aqui, que é a Angel Falls. Eles têm lugares lindos e pessoas muito legais. Realmente o que mata é a forma com que ele é administrado. Ele tem um nome brasileiro, cara, Brian Dino. Ele inclusive sabia cantar funk brasileiro. Feliz, 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 onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. A hospitalidade dos venezuelanos, cara. A gente conheceu ele na fronteira, o Brian, e ele já chamou aqui pra casa dele pra almoçar. Pra fazer um almoço aqui, que ele convidou aqui nós pra cá. Bom, a gente ia almoçar, só que o gás dele acabou, então acabou que a gente vai pra outro lugar pra almoçar. Ele falou que esse problema do gás é muito corrente na Venezuela, que do nada o gás acaba e eles ficam... Aí você vê, né? Você consegue arrumar dinheiro, aí você consegue comprar comida e não tem gás. Aí o que acontece? A gasolina barata do jeito que tá, se fossem os brasileiros ali na Venezuela, eles dariam um jeito. Aqui um protótipo que eu fiz de um fogão a gasolina que não utiliza gás e apenas vapor de gasolina que borbulha aqui, e eu utilizei um inalador para poder fazer o borbulhamento do sistema de ar aqui, ó, que entra aqui e aí borbulha aqui embaixo e sai aqui o gás que vai para essa mangueira aqui, ó. Aí aqui sai o fogo, aqui é muito alta a chama, pode fazer em casa um desse aqui e economizar muito gás. E pode durar até 2 horas aqui, você pode misturar com álcool, 80% de álcool, e fica melhor ainda a chama. Vou fazer o teste aqui, ó. As 2 semanas aí sem poder cozinhar até que o gás volte. Repare que eles são bem magros. Então a gente foi para um restaurante. Olha a cara de felicidade deles, né? Porque na Venezuela a carne tá tão cara que as pessoas elas começaram a comer cachorro de rua. Nós comemos arroz com batatas e frango, uma refeição para 5 pessoas que deu apenas R$60, cara. E o bizarro é pensar que o salário mínimo da Venezuela é o mais baixo do mundo, que é equivalente aí a mais ou menos 30, 40 reais. Ou seja, não dá nem para comprar esse prato de comida que a gente acabou de comer. E realmente a situação lá é precária. É por isso que, segundo as Forças Armadas, mais de 500 venezuelanos atravessam a fronteira em busca de refúgio nessa cidade. Estamos em Pacaraima, cidade de 20 mil habitantes ao norte de Roraima. É o limite entre o Brasil e a Venezuela. E quando a gente para pensar, né, por mais que a Venezuela ela tenha mais petróleo do que a Arábia Saudita, o que acontece lá é que a má gestão de recursos acabou levando o país a uma escravidão de miséria e violência. Triste essa situação dos nossos irmãos, né? Eu vou ficando por aqui, então já deixa o seu like no vídeo e comenta aí o que você acha. A Venezuela é um país que ainda consegue se salvar? O que pode ser feito para ajudar a população venezuelana? O que está acontecendo com o Brasil, que tem relação direta com o que possa acontecer na Venezuela? Pois ambos os países eles têm o mesmo governo, né? É um governo de esquerda que apoia o comunismo. Será que isso pode nos levar a ser uma futura Venezuela? Deixa aí o seu comentário. Um abraço para todos vocês e fui!